Com a palavra, na sequência, o deputado Alencar Santana. Igor Dias, eu não sei se você sabe, mas o Careca está preso, na Papuda. Eu não sei se você sabe, na sexta-feira, o ex-presidente golpista Bolsonaro tentou um recurso no STF e perdeu, por unanimidade. E já vai para Papuda. Não é legal comemorar a prisão de alguém, porque significa que aquela pessoa cometeu um crime e vai perder um tempo da sua vida presa, encarcerada, vendo o sol quadrado. O senhor é jovem. Mas se tem uma coisa que provavelmente uniu todo mundo aqui nessa CPMI hoje, olha que há muita divergência política, é o que você e os seus colegas que roubaram os aposentados ou pensionistas sejam presos. Cara, é uma vergonha. Vocês esbaldavam. Luxo, carros, tudo, brincando. Vocês estavam fazendo ali, tirando um barato das suas vítimas e do povo brasileiro. Eu tenho certeza que se seu pai for aposentado, sua mãe, você não descontou deles indevidamente. Mas vocês descontaram e roubaram de milhões de brasileiros e brasileiras aposentados, que estão te vendo, esperando uma resposta. E o senhor aqui, numa atitude cínica, não responde, porque tem medo. Mas vai preso, junto com Oliveira, junto com quem te orientou, junto com o senhor André Fidelis, que no governo Bolsonaro dava parecer, permitindo que a entidade entrasse, junto com algumas figuras daquele período. Você pode ter certeza que esse será o seu futuro. Não tem escapatória. Vocês montaram entidades, criaram, participaram. Você, em mais de um momento, presidiu um, abriu mão da prisão, sai da diretoria de um. Tem documentos, atas, registros. Operou usando uma certa inteligência para criar o crime, bolar o esquema. Mas você é jovem. Alguém pediu que você fizesse. Alguém disse que ali poderia ter na visão. Olha, você abre se apresentando dizendo que é empreendedor. Você nunca pregou um prego na vida. Nunca. Você nunca encheu uma laje. Você nunca trabalhou de porteiro, de carteiro, de professor, de bancário, de motorista. Não. Você do nada, junto com mais alguns, como o senhor Felipe Macedo, ficaram bilionário. E acharam que ia ser que ninguém ia pegar. Mas vocês foram pegos e eu não tenho dúvida irão para a prisão. E já vai encontrar com esses dois que eu falei, com o Careca e com o Bolsonaro. Quem sabe vocês não ficam juntinho ali e relembrando aquele período. Eu queria ir aqui numa atitude... Você tem direito, logicamente, de ficar calado, mas uma atitude covarde. E para um jovem na flor da idade... Covardia é vergonha. Você está sendo um covarde ao não responder. Se escondendo aqui. E não tem a mínima coragem de responder uma pergunta e nem de assumir aquilo que fez. Mas pode ter certeza, você também perdeu os carros de luxo. Perdeu outros bens. Mas você vai perder a liberdade. Por um bom tempo. O crime organizado, a pena está aumentando, vai para 40 anos. Vai aumentar um pouco mais já. E você vai responder por isso. Agora eu queria, já que não adianta perguntar aqui, que o Golden Boy não responde, explicar um pouco para alguns, e você que nos acompanha, é importante você saber disso, porque tem alguns aqui... senadores, deputados do campo bolsonarista, primeiro que eles estão fazendo discursos políticos, acusando o governo Lula, A, B, C, D, E, de um monte de coisa, porque perderam a narrativa. E de uma maneira covarde, também não conseguem admitir a verdade. E eles são bons de fake news. Dizem que não, nós assumimos e fizemos a MP 871 para combater e mandamos na MP o prazo de revalidação anual.
Primeiro que se eles mandaram MP para combater a fraude, eles sabiam da fraude e não levaram para a polícia. Deixaram acontecer. Não cessaram os descontos. Não puniram as entidades. Ora, então participaram. E mesmo assim, naquela MP de 3 anos, de 1 ano que era a proposta original, saiu da Câmara com 3 anos. Lembrando que um senador do PL, dessa comissão, o chofer da Conafer, fez uma emenda para zerar a revalidação, para não ter. Acabou saindo com 3 anos. E teve outras medidas sequenciais. Teve outras medidas. O veto que o presidente Bolsonaro, e aqui tem senador que falou há pouco, que era secretário da Previdência, à época, como se fosse ministro, e ali vetou o acesso aos dados dos aposentados e pensionistas. O que foi aprovado na Câmara era, não pode se comercializar dados de aposentados e pensionistas, tem que ter sigilo. O governo foi lá e vetou, permitiu que as entidades como a do Igor tivessem acesso aos dados e manipulasse, fraudasse, cadastrando, registrando pessoas como associadas. Por isso que vai subindo ao longo do tempo. Houve uma denúncia ao então ministro Moro à época, 2019, também não foi apurado, de descontos indevidos e irregulares, também não foi apurado, 2019, 6 anos atrás, poderia ter cessado. Em 2020, servidor foi ameaçado de morte, fez denúncia de desconto indevido, a Polícia Federal não investigou. Até hoje ele tem medo, porque sabe que tem a participação de muita gente criminosa. O decreto que eu queria mostrar ali, é importante ver esse decreto. De quem que é a responsabilidade do decreto? O decreto 10.537, que já foi falado pelo Paulo Pimenta, por Dorinaldo há pouco, ele autoriza entidades como a do Igor, a do Felipe, a de outros, entrarem no sistema, mesmo não representando os aposentados. Eles mudaram. Falei isso ao ex-ministro Onyx, que tem participação, seu filho também teve participação. E está lá, o decreto permitiu, esse é um outro documento, mas pode deixar. Então, depois o decreto, eu falo desse já já. O decreto permitiu que essas entidades se cadastrassem no INSS para fazer o roubo. Decreto 10.537 de 2020. Quem era o presidente? Em plena pandemia. É brincadeira, hein? Essa turma tramou, em vez de dar vacina, proteger o povo, estava tramando o roubo dos aposentados. E depois nós tivemos, mostra aquele documento, por favor. Foi dito aqui no nome do senhor André Fidelix, esse presidente tem que vir aqui. O senhor tem razão quando fala, tinha um grupo criminoso dentro da estrutura de servidores que tramou com algumas figuras, grupos de entidades, para fazer esse roubo descarado. E está lá o senhor André Fidelix, é ele quem assina esse parecer, mais uma página, aumenta por favor o nome, está lá, André Fidelix. Isso é de 2021, onde ele autoriza uma entidade, as BAP, aquele montão de A, as BAP, UNASBAP, ele permite que a UNASBAP entre, que tinha sido negado. É baixado o decreto e o senhor André Fidelix dá o parecer para que seja assinado o ACT é o contrato para quem nos acompanha, e permitindo que então essa entidade fizesse desconto. Isso eu estou dando um exemplo, mas foram vários outros depois. Inclusive uma entidade que participa, o senhor Igor. Foi feito anos a posteriores, a partir desse despacho do André, a partir do decreto do governo Bolsonaro. Será que tem participação do governo anterior ou não? Quem criou o arcabouço? Mas eles dizem que estavam combatendo. Aí vem 2022, é sancionada uma lei onde não precisa de revalidação nenhuma. Aquilo que se tentou pelo o chofer da Conafer em 2019 é se concluído em 2022 no próprio governo Bolsonaro. Ora, que corrupção eles queriam acabar? Se sabia, por que não mandaram investigar? Sabe qual foi a diferença? O governo do presidente Lula mandou apurar, mandou investigar, vai mandar punir, cessou os descontos indevidos, vai pôr figuras como o senhor Igor na cadeia, o senhor Felipe e outros, e devolveu o dinheiro para os aposentados. E vai recuperar cada bem que vocês roubaram. Vocês têm que ficar, desculpa a expressão, pelados de bens para devolver para os aposentados e pensionistas, porque eles trabalharam a vida inteira
pregaram muito prego, tomaram muito sol, suaram, ficaram longe de casa para ter um direito à aposentadoria futura. E a sua aposentadoria será diferente. Você vai ficar um bom tempo na cadeia.